Hoje eu quero falar sobre a graça do perdão. A graça do perdão. Quando nós reconhecemos o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, nós experimentamos o céu. O céu dentro de nós, que automaticamente eu vou experimentar o céu dentro de casa. Eu vou experimentar o céu por onde eu passar. E esses dias nós estamos sendo ministrados sobre céu em casa. Preste atenção aqui. É impossível a sua casa ser um céu, se aqui dentro de você não estiver resolvido. É impossível você experimentar o sobrenatural do Senhor lá dentro da sua casa, se aqui dentro você não estiver experimentando o sobrenatural. Eu creio que esses dias o Senhor está restaurando famílias. Eu creio que esses dias o Senhor está restaurando lares. Mas antes dele restaurar famílias, antes dele estar restaurando lares, eu creio que ele está restaurando vidas. Por quê? Porque ele vai começar daqui de dentro para fora. Então quando eu tenho esse entendimento de que eu sou perdoado, ou de que eu fui perdoado, e este perdão, ele vem não é porque eu merecia alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa, porque não há nada que nós venhamos fazer para merecer o perdão. Por isso que nós estamos sendo ministrados hoje sobre a graça. E a graça vai falar de algo que eu e você, nós não merecíamos, mas ele nos deu. Ele nos alcançou. Preste atenção aqui, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele vai continuar te amando. Não tem nada que você possa fazer em contrapartida para Deus te amar mais, porque Ele vai continuar te amando. Mas pastor, então como é isso? Me explica. Isso é paradoxal. Na realidade, Deus, Ele te ama porque Ele é amor. Ele te ama porque Deus, na sua essência, Ele é amor. Então, seja o que você fizer, Ele vai continuar te amando. Ah, então pastor, eu posso continuar pecando? Se você continuar pecando, é porque você não entendeu o amor de Deus. Porque quem entende o amor de Deus, ele não vive no pecado. Ou porque quem experimentou o amor de Deus, ele não vive na prática do pecado. Quando alguém experimenta o amor de Deus, ele pode até dar um deslize, ele pode até cometer alguma coisa, mas ele não vai aprofundar no pecado, ele não vai continuar no pecado, ou seja, ele não vai ter prazer no pecado, ele vai correr do pecado. Então, quando eu experimento este amor de Deus, eu começo também a transmitir este amor de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Quanto mais eu desfruto deste amor de Deus, as pessoas que estiverem ao meu redor também, elas vão desfrutar deste amor de Deus. Então, para eu desfrutar do céu em casa, eu preciso experimentar este amor de Deus. E quando eu experimento este amor de Deus, eu também vou experimentar o perdão de Deus. Então, primeiro eu vou me perdoar. Por isso nós estamos estudando como base a oração modelo do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem um momento que o Senhor vai orientar a fazer a seguinte oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E depois ele fala: não nos deixes cair em tentação. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dois aspectos importantes que eu quero falar sobre o perdão de Deus. Primeiro, você precisa experimentar o perdão de Deus para a sua vida. Enquanto você não experimentar este perdão de Deus, você não vai conseguir perdoar também as outras pessoas. Sabe por que algumas pessoas não conseguem perdoar as outras pessoas?
Porque primeiro essas pessoas não experimentaram o perdão para si mesmo. Elas vivem se condenando, elas vivem se julgando, o tempo todo se condenando. Por isso que Jesus ele diz, preste atenção, perdoa as nossas dívidas. Então Jesus estava primeiro orientando que eu e você, nós chegássemos diante dele e falássemos, Senhor, perdoa as nossas dívidas, ou seja, Senhor, perdoa os nossos pecados. Por isso que a oração modelo, ela inicia dizendo, santificado seja o teu nome. Quando eu oro, santificado venha o teu nome, eu estou dizendo também da mesma forma, Senhor, que através das minhas atitudes, que todas as minhas atitudes venham engrandecer, enobrecer o nome do Senhor, porque eu vou viver uma vida santa. Esta oração não é para que eu venha orar, Senhor, que o Senhor seja mais santo. Não, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus estava dizendo que eu possa também viver uma vida de santidade diante do Senhor. Para eu viver uma vida de santidade diante do Senhor, primeiro, eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso chegar diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me. E todos os dias nós precisamos chegar diante do Senhor. Por isso esta é a oração modelo. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, perdoa os meus pecados. Todos os dias chegar diante do Senhor e fazer uma autoanálise. Senhor, o que eu tenho entristecido? O que eu tenho entristecido o coração do Senhor? O pecado, ele entristece o coração do Senhor. Deus vai continuar te amando, como eu fiz menção, mas o pecado, ele entristece o coração de Deus. Como no relacionamento de pai e filho, se um filho desobedecer o seu pai ou a sua mãe, o pai e a mãe vai deixar de amar o filho porque desobedeceu, sim ou não? Não. Não vai deixar de amar, o pai vai continuar amando, a mãe vai continuar amando, por quê? Porque é pai, porque é mãe, ele decidiu amar, independente se ele vai fazer coisas boas ou não, ele vai continuar amando, mas existem algumas coisas que os filhos fazem, que entristecem o coração dos pais, sim ou não? Sim. Existem algumas coisas que os filhos, ou que nós os filhos, fazemos, que entristecemos o coração do pai. Então, quando eu peco, quando você peca, nós entristecemos o coração de Deus. Nós entristecemos o coração do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos chegar diante dele e falar, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. O salmista Davi, ele chegou diante do Senhor, depois dele reconhecer que havia pecado, ele chegou à seguinte conclusão, eu pequei. Davi adulterou, ele traiu a sua esposa e traiu também um dos seus soldados, mas ele não só adulterou, como também ele tramou a morte de um dos seus soldados, de um dos seus fiéis soldados. Então Davi pecou por conta do adultério, e Davi também pecou por ter tramado um homicídio. Mas chegou o momento que Davi reconheceu, eu pequei. Davi não se contentou com o estado que ele estava. Salmo de número 32, verso 3 e 4, veja a oração do salmista de Davi. Ele diz, enquanto caleio os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Seria como que Davi estivesse dizendo, olha, por conta do meu pecado, esse pecado estava todos os dias pesando sobre mim. Quantas pessoas às vezes vivem uma vida de fardo, vivem uma vida pesada por conta do pecado. Por não chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero esta vida pecaminosa. Senhor, eu não quero esse estilo de vida. Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu até reconheci que eu errei, que eu pequei. Mas eu não quero esta vida para mim, eu quero viver uma vida de santidade.
Davi chegou diante do Senhor e fala: porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Ou seja, era um tormento todos os dias. Mas aí Davi faz uma oração. Salmo de número 51, 9 até o 12, o salmista Davi, ele olha: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Diga glória a Deus. Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, mesmo pecando, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu a sua falha e correu para Deus. E ele disse: Senhor, eu não quero mais esse estilo de vida. O próximo verso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele queria viver em santidade. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repultes da tua presença, nem me retires do teu espírito. Veja o verso de número 12: restitui-me a alegria da sua salvação. Ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Quantas pessoas não têm experimentado o céu dentro de casa, por conta da prática do pecado? Quantas pessoas não têm conseguido experimentar o sobrenatural do Senhor, porque em algum momento deslizou, afastou da presença do Senhor, mas não foi Deus que afastou desta pessoa, mas foi a própria pessoa que se afastou de Deus, porque em nenhum momento Deus vai se afastar. São as nossas atitudes pecaminosas que fazem com que nós venhamos se afastar de Deus. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele chegou e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me com teu espírito, ou com um espírito voluntário. Ou seja, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Quantas pessoas às vezes não têm conseguido mais orar, não tem conseguido mais ler a palavra de Deus, não tem conseguido mais tirar um tempo de adoração dentro de casa, e às vezes com o passar do tempo vai só se afastando da presença do Senhor, e chegando ao ponto que ele chega e fala assim: não tem mais saída para mim, não tem mais perdão para mim. Mas preste atenção aqui: não há nada que você venha fazer, não existe nenhum pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. O sangue do Senhor Jesus purifica de todo e qualquer pecado. E eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, o sangue do Senhor Jesus sendo derramado sobre a sua vida de uma forma extraordinária, que você possa experimentar o perdão do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida como nunca, em nome de Jesus. Mas eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço, eu quero este perdão, perdoa os meus pecados. 1 de João 7:9 diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. E a parte B desse texto diz o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Vamos declarar essa última parte desse texto, vamos lá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos uma vez mais, vamos lá, foi só um ensaio, vamos lá. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Só um ou outro, talvez 2 ou 3 pessoas reconhecem que precisa do perdão do Senhor Jesus. Quantos aqui precisam do perdão do Senhor Jesus? Levante a sua mão e fala: eu preciso. Então fala: o sangue de Jesus, mais forte, o sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo pecado. Se nós dissermos não temos nenhum pecado, nós mesmos estaremos nos enganando, e a verdade não está em nós. Por isso a oração modelo, todos os dias: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Senhor, eu preciso do perdão, santifica o teu nome através da minha vida. Espírito Santo de Deus, me ajude a viver em santidade. E o texto ainda diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
purificar de toda injustiça. Levante a sua mão e diga: não há nenhuma injustiça que o sangue de Jesus não venha perdoar. Diga: eu, mais forte, eu estou perdoado através do sangue do Senhor Jesus. Então, primeiro, receba este perdão. Toma posse do perdão do Senhor para a sua vida. Esses dias são dias de nós corrermos para a presença dEle e falar assim: eu estou perdoado. Quando você tomar posse desse perdão, reconhecer que é amado, experimentar a graça do Senhor, tudo ao seu redor vai começar a ficar diferente. Lá dentro da sua casa, você vai perceber que lá dentro da sua casa vai ser diferente. Algumas pessoas, às vezes, eles ficam pisando em casca de ovos, porque o pecado, ele gera ira. Porque o pecado, ele gera medo. Porque o pecado, ele faz com que as pessoas, às vezes, ficam até mesmo agressivas. Mas quando nós estamos vivendo em santidade, quando nós estamos experimentando o perdão do Senhor dentro da nossa casa, nós começamos a experimentar o céu em casa. Diga: minha casa é o céu. Por quê? Porque eu estou experimentando a cada dia o perdão de Deus sobre a minha vida. Então, a primeira parte diz: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas. Encerra esse versículo, sim ou não? Não, é só a primeira parte. A segunda parte diz o quê? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Jesus. Eu tomo posse do perdão. Eu não sei o que é mais difícil, tomar posse do perdão e reconhecer que eu sou perdoado. Ou chegar à seguinte conclusão: meu querido, eu te perdoo. Minha querida, eu te perdoo. Porque se eu fui perdoado, você também está perdoado. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: eu te perdoo, meu querido. Vai em paz, eu te perdoo. Eu te perdoo. Diga: eu fui perdoado, então eu te perdoo. Ah, mas pastor, você não sabe o que essa pessoa fez por mim. Ah, pastor, se o senhor soubesse o que essa pessoa fez comigo, não é tão fácil assim. Quem está dizendo que é fácil perdoar? Eu não estou dizendo que é fácil perdoar. Jesus nunca disse que é fácil perdoar. Você não vai ver em nenhum momento a palavra de Deus dizendo que é fácil perdoar. Mas o perdão, ela é uma decisão. Eu decido perdoar. Por isso Jesus nos ensinou a oração modelo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existe dentro de nós pelo menos 3 memórias inconscientes que nos faz ficar travados, que nos trava, às vezes impedindo que nós venhamos perdoar as outras pessoas. Sabia que existem algumas atitudes inconscientes, às vezes, que impedem que nós venhamos perdoar as outras pessoas? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Talvez, em algum momento, você não está experimentando o amor de Deus, porque você está tendo dificuldade de liberar perdão para as outras pessoas. Ou talvez o inverso. Você está tendo dificuldade de experimentar o amor de Deus e por isso você também não perdoa as outras pessoas e fica num sentimento de culpa e acaba travando. Então, o primeiro sentimento, a primeira memória que alguém pode estar sentindo com relação ao perdão é aquele sentimento, aquela memória. Se eu perdoar esta pessoa, vai mostrar que era essa pessoa que estava certa e que eu estava errado. Se eu chegar e perdoar o Ricardo, todo mundo vai descobrir que foi eu que estava errado. Aí a minha reputação, como que as pessoas vão pensar? E por isso eu vou ficar sempre com aquele sentimento. Eu não libero
o meu amigo, eu não libero o Ricardo, porque se eu liberar perdão para ele, as outras pessoas vão chegar à seguinte conclusão: era o João que estava errado, e por isso ele está perdoando. E às vezes por isso ele está chegando e pedindo perdão. Então não é uma questão de estar certo ou errado. Não é uma questão de ter ou não razão. É uma questão de decisão. Eu decido perdoar. Mas por que eu decido perdoar? Eu te faço uma pergunta. Por que eu devo perdoar as outras pessoas? Para ser perdoado. Aliás, porque eu já fui perdoado. Quantos aqui já foram perdoados? Levante a sua mão, quem já foi perdoado? Então, se você já foi perdoado, por que você não perdoa as outras pessoas? E sem falar no maior exemplo que nós temos, que é o exemplo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus estava certo ou errado? Responde, gente, Jesus estava certo ou errado na cruz do Calvário? Certo! Ufa, graças a Deus, todo mundo respondeu. Jesus estava certo. E o que Jesus fez na cruz do Calvário? Perdoou. Pai, perdoa. Ele não só perdoou, mas ele pediu, perdoou, mas ele pediu também. Ele rogou ao Pai, ele intercedeu ao Pai. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava preocupado, o que vão pensar de mim. Jesus não estava nem aí para aquelas pessoas que estavam ao redor. Jesus queria era cumprir um propósito. Ele chegou e falou: estão todos perdoados em nome de Jesus. Preste atenção aqui, eu vou liberar uma chave para você nesta noite, para você viver o maior milagre do Senhor sobre a sua vida. Não espere ninguém te pedir perdão. Antes já toma a iniciativa e já começa a declarar: eu te perdoo em nome de Jesus. Levante a sua mão e fale: eu te perdoo em nome de Jesus. Porque é uma questão de decisão. Porque se nós não perdoar esta pessoa, Deus vai olhar para nós também, pode chegar à seguinte conclusão: eu também não te perdoo. Mas eu creio que Deus, lá do alto céu, vai olhar para cada um de nós e falar assim: eu tenho misericórdia de você, e eu vou preparar tudo para que você possa perdoar e liberar perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Segunda memória, ou segundo sentimento, é aquele sentimento assim de que, se eu perdoar instantaneamente, se eu perdoar agora, está perdoado. Maria, eu te perdoo em nome de Jesus. Está perdoada, Maria. Eu olho nos olhos dela: Maria, eu te perdoo. Aí eu vou para casa e eu durmo. No outro dia eu já olho para Maria e glória a Deus, que bênção, Maria e tal. Pode ser que não seja desta forma. Pode ser que eu libere perdão para ela agora, mas amanhã, quando eu olhar para Maria, ai, vontade de eu pegar essa Maria, pegar essa pessoa, como eu costumo dizer algumas pessoas, esganiçar essa pessoa. É o velho homem que está gritando aqui dentro de você, mas na sua mente, porque você tem a mente de Cristo, você vai olhar para ela e falar: Maria está perdoada em nome de Jesus. Vai e não peques mais. E você constantemente, mas alguém tem aquela crença assim: eu não vou perdoar não, porque eu já perdoei, mas não mudou nada. Não mudou nada porque primeiro você está falando que não mudou nada. Enquanto você continuar falando não mudou nada, não vai mudar nada. Mas a partir do momento que você falar assim: está perdoado, e eu declaro todos os dias: está perdoado, está perdoado, está perdoado. Todos os dias nós precisamos regar. Diga comigo: o perdão é um processo, dia após dia, e nós precisamos regar todos os dias. Eu quero fazer uma dinâmica para que você possa entender melhor. É a dinâmica do ovo, para que você possa fixar. Nunca mais você vai ver a oração do Pai Nosso da mesma forma. Nunca mais você vai orar. Obrigada. Nunca mais você vai orar a oração do Pai Nosso assim, simplesmente:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e tal. Quando você orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você vai falar assim: Senhor, eu quero ser santo, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Venha a nós o vosso reino, você vai falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, cura todas as feridas e tal, né? Senhor, entra na minha casa, Senhor, reina em minha casa. Você vai estar dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. E quando você orar, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu também estou perdoando, assim como eu também estou perdoando as outras pessoas. Este ovo representa eu e você. E esta água representa a vida, o dia a dia. Este ovo representa eu e você. E às vezes a mágoa, as tristezas, os rancores, vai impregnando, e aí você, como na vida, vai só se afundando. Vai só se afundando. Um marido que traiu, a esposa que traiu, o filho que foi embora de casa, que abandonou o pai, que abandonou a mãe, aquele seu melhor amigo que te amava tanto, que dizia que estava do seu lado, também foi embora, e de repente você se sente só, e como neste ovo aqui, lá no fundo do poço, no fundo do poço. Mas e de repente a oração do Pai Nosso faz uma grande diferença na sua vida, e você chega à seguinte conclusão: Senhor, eu não quero mais esta vida. E entra o Senhor e começa a orquestrar a sua vida. Como numa grande orquestra. E você começa a liberar perdão para essas pessoas. Isso aqui representa o perdão. Aí você vem todos os dias, uma dose de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Mas não mudou nada. Aí eu vou, amanhã está do mesmo jeito, eu vou e coloco um pouquinho mais de perdão. Um pouco mais de perdão. Mas parece que aquilo ainda está sendo um peso muito grande sobre a minha vida. Aí você fala assim: meu Deus, vai acabar todo o estoque de perdão. Eu já perdoei hoje, mas quantas vezes eu tenho que perdoar esse marido cabeçudo, essa esposa cabeçuda? Por dia, quantas vezes eu preciso perdoar? Então, fala: pastor, haja perdão. Fala: pastor, haja sal. Eu vou ter que fazer aí eu vou ter que, né? Aí eu vou todos os dias, mais perdão, mais perdão, mais perdão. Meu Deus, mas essa vida eu continuo pesado. Ainda estou lá no fundo do poço. Um pouquinho mais de perdão. Mais um pouquinho de perdão. Gente do céu, mas parece que não está mudando nada a minha vida. Mais perdão, mais perdão. Aí daí a pouco, pastor do céu, eu volto semana que vem. Mais perdão, mais perdão. Quando eu olho para Maria, parece que eu estou odiando mais ela ainda. Aí parece que o sorriso dela está, mas mesmo assim, não, agora vai. Aí você fala assim: uau. Aí o perdão me deixa leve. Aconteceu uma falha aqui. Não sei se dá para você ver, mas o ovo está boiando aqui dentro. Diga uau. Aí as coisas vão clareando. Pastor, como ter o céu em casa? É impossível ter o céu em casa se você não exercitar o perdão. Por isso, perdoa. Perdoa. E por último,
aquele sentimento assim de que, pastor, mas se eu perdoar essa pessoa vai ser mais feliz do que eu. Eu não vou perdoar essa pessoa não, porque pode ser que essa pessoa vai ser mais feliz do que eu. Então eu não vou perdoar esta pessoa. E aí aquela pessoa errou comigo. Mas eu olho para aquela pessoa, eu não libero perdão. E o que é pior, eu ainda torço para que aquela pessoa seja fracassada. Eu ainda persigo aquela pessoa para que aquela pessoa venha sofrer. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para chegar diante de Deus e começar a desejar o sofrimento daquelas pessoas? Talvez algumas pessoas ficam ali escravas, porque não conseguem liberar o perdão para as outras pessoas. E a pessoa mais prejudicada passa a ser eu, passa a ser você. Se eu não liberar o perdão, aquilo é como um câncer e aquilo vai me corroendo por dentro. A exemplo de Esaú e Jacó, eu quero encerrar com esta ilustração de Esaú e Jacó. Jacó traiu Esaú. Mas por um outro lado, Esaú também vendeu o prato de lentilha, ou seja, a sua primogenitura. Ele não valorizou, ele abriu precedentes também. Esaú também falhou, mas Jacó falhou. E de repente, Jacó resolve então trair o seu irmão e pegou a bênção da primogenitura e ele então foi embora. Preste atenção no texto de Gênesis 27, verso de número 40. Uma palavra que Deus liberou através do seu pai para Esaú. Veja isso daqui, meus queridos, preste atenção nesse texto. Esse texto diz, viverás. O texto está dizendo para Esaú, viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. O texto está dizendo para Esaú, Esaú, você vai viver da espada do seu irmão e você vai servir o seu irmão. Mas preste atenção na última parte desse texto. Quando porém te libertares, quando você se libertar, quando você abrir mão desta mágoa, quando você abrir mão deste rancor, quando você abrir mão deste ódio, quando você abrir mão de tudo isto, quando você se libertar, sacudirás o teu jugo, ou seja, não haverá mais nenhum jugo sobre você, é o jugo da sua cerviz. Então quando você se libertar, Esaú, então você vai experimentar o melhor, o sobrenatural. Então Jacó vai embora e Esaú fica. Então um belo dia, Jacó já prosperando, mas mesmo assim sofrendo também as consequências, porque o erro, porque o pecado também traz as consequências. Um dia Jacó resolve voltar para o seu irmão Esaú. Permita-me que fazer uma ilustração. Vem aqui por favor, Amaraí, Lucivânia, vocês vão ser aqui uma família. Eu queria que viesse mais umas 4 pessoas. Meu amiguinho, esqueci o nome do meu amiguinho aqui. Vem aqui, você vai ser filhos. Vem mais uns 3 adolescentes, ficam aqui junto. É a família, você vai ser Jacó, tá bom? Você vai ficar de cá, virado aqui para mim. Pastor Júnior, você e sua família, para ganhar tempo, vem todo mundo aqui, você vai ser Esaú. Vem juntamente com a sua família. Gabriel, vem aqui também, fica aqui do lado aqui. Você vai ser aqui junto aqui. Aqui você quer uma família. Você vai ser Jacó. De cá você vai ser Esaú. Pastor Júnior vai ser Esaú. Um dia, ele sai, ele trai o seu irmão. Fica aqui. Está aqui a sua família. Cadê a gente? Cadê os outros que eu pedi para vir aqui? Não tem mais ninguém que pode me ajudar aqui não? Por favor, vem aqui rapidinho, aqui uns 3, 4 adolescentes aqui. Uma família, somos uma família grande aqui. Pastor Júnior, você vai ficar aqui mais à frente, a sua família já é grande mesmo. Vai ficar aqui, todo mundo aqui atrás, virado para cá, por favor. Veja que família grande, tem umas 20 pessoas aqui me ajudando aqui. Aqui tem mais umas 30 pessoas de cá, né? E aqui então eu vou... Aqui é a grande família. Jacó prosperou muito. Jacó prosperou bastante lá na terra onde ele estava. Mas havia algo que estava dentro dele, perturbando. Eu traí o meu irmão Esaú.
E ele pensava, quando eu encontrar com meu irmão, pode ser que ele venha me pegar. E ele sabia que algumas consequências que ele estava sofrendo também, era por conta da traição. Mas a família também de Esaú sabia das falhas dele, porque alguém já havia comentado, o nosso pai vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Ô pai esfameado esse pai que nós temos e tal. Pai, cadê o tio Jacó? Pai, cadê o tio Jacó e os filhos e tal? Ele sentava e conversava sobre isso, sim ou não? Conversava, a família se conversava. A família se conversava. Talvez chegava e falava assim, pai, um dia nós vamos encontrar com o tio Jacó? E os filhos aqui chegavam para Esaú, para Jacó e falava, e o tio Esaú? Cadê o tio Esaú? Será que um dia nós vamos encontrar com ele? Será que um dia nós vamos encontrar com ele? Todas as atitudes, os exemplos do pai, os exemplos da mãe, tudo que eles faziam estava aqui refletindo na criação dos filhos. Os exemplos também do pai estava refletindo na vida dos filhos. Um dia ele resolve tomar a decisão. Eu vou ao encontro do meu irmão Esaú. Jacó então resolve tomar a decisão. Eu vou ao encontro do meu irmão Esaú. E ele chegou para todos os seus filhos e falou, meus filhos, nós estamos indo embora, eu vou encontrar. Conhece a história, eu já falei para vocês do meu irmão Jacó e tal, eu estou indo, Esaú, eu estou indo ao encontro dele. Com certeza os filhos falam assim, uau, meu pai é um herói. Meu pai é um herói. Uau, meu pai vai lá pedir perdão. Mas e se ele morrer? Ele deve ter reunido e falado, meus filhos, se eu morrer, eu morri, mas eu morro em paz, porque eu não quero essa vida. Mas eu vou. Pai, não vai não, pai, não vai. Eu vou. Estou disposto a morrer, porque eu não quero esta vida. E aí ele repartiu. Você pode depois ler o texto, ele repartiu toda a família e ele foi ao encontro. Esaú também ficou sabendo, Jacó está vindo ao encontro. Ele chega para os seus filhos e fala, eu estou indo ao encontro daquele irmão safado. Não. Ele chegou, meu irmão está vindo. Com certeza ele chegou e falou assim, olha, eu não vou fazer o mesmo que ele fez comigo. Eu vou perdoar o meu irmão Jacó. Eu vou perdoar. Ele falhou comigo e tal. Eles olharam, uau, mas pai, o senhor tem razão, pai. Era o senhor e tal e tal. Mas eu abro mão da razão. Não estou nem aí, porque as pessoas vão pensar, eu vou lá. E eu vou pedir perdão para ele, porque eu também, pequei. E o texto diz que, e aí ele veio, ele se separou, ele repartiu toda a sua família, ele veio ao encontro. Ele veio ao encontro. Veio ao encontro. O que aconteceu? Todos dois com medo. Veja, eu vou voltar aqui para o texto, para você entender. Veja o que aconteceu. Verso de número 33 de Gênesis. Capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e viu Esaú que se aproximava com ele 400 homens. Por isso que eu disse, era muita gente. 400 homens vindo com Jacó. Com Esaú. Só para saber se vocês estão atentos. Então passou os filhos a Lia e Raquel, as suas duas servas. Pôs as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo adiante-se, porque ele era um homem. Ele era macho. Ele falou, eu vou resolver esse negócio. Sabe por que muitas famílias, infelizmente, não têm experimentado o céu dentro de casa? Fica um esperando pelo outro. Não, o culpado é ele, o culpado é ela. Não é ele. Se ele quiser, ele vem. Se ele quiser, não, o culpado foi a minha esposa, o culpado foi os meus filhos, o culpado foi isso, o culpado foi o governo. E vai justificando tanta coisa e não experimenta o melhor de Deus dentro de casa, o sobrenatural. Mas Jacó, ele diz, eu vou à frente. E adiantando-se, prostou em terra 7 vezes. Vai prostrando em terra. 1 vez, 2 vezes, até se aproximar do seu irmão. Isso é o quê? É reconhecimento. Ele reconheceu, eu sou falho, eu sou pecador, eu reconheço. E à medida que ele foi caminhando, ele foi prostrando e ajoelhando. Só que aí Esaú,
Esaú correu ao encontro, saiu correndo ao encontro, abraçou-lhe ao pescoço e beijou chorosamente, e toda a família se uniu. Agora o tio Jacó, tio Esaú e aquela família mais linda, e eles experimentaram o céu dentro de casa. Vocês podem se colocar de pé? Vocês podem colocar de pé. Você quer experimentar o céu lá dentro da sua casa? Quantos aqui querem experimentar o céu dentro de casa? Amém, meus queridos? Primeira coisa, tome posse do perdão de Deus para a sua vida. Primeira coisa, tome posse do perdão de Deus. Reconheça, chega diante de Deus e fala: Senhor, eu reconheço os meus pecados, mas eu não abro mão do perdão. Senhor, eu pisei na bola, fiz muitas coisas erradas, mas eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou amado, e eu tomo posse do perdão do Senhor para a minha vida. E segundo, eu perdoo todo mundo. Olha, vocês querem saber de uma coisa? Está todo mundo perdoado. Vai para a casa de vocês, todo mundo perdoado, e eu vou dormir em paz, em nome de Jesus, porque a minha casa vai ser uma casa de paz, a minha casa vai ser a extensão do céu. Mas pastor, foi fulano que errou comigo, pastor, fulano falhou comigo, pastor, fulano fez isso comigo, fez isso, fez aquilo outro. Meu querido, talvez aquela pessoa nem está mais lembrando de você, e você está lá se resmoendo, e talvez até torcendo por fracasso dessa pessoa. Mas a partir de hoje, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, vai fazer toda a diferença na sua vida. Preste atenção aqui, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, o céu lá dentro da sua casa, o perdão reinando lá dentro da sua casa. Eu profetizo que o perdão do Senhor vai estar lá dentro da sua casa como nunca, e todas as pessoas que chegarem lá dentro da sua casa, elas perceberão um ambiente de amor, um ambiente de perdão, e elas serão constrangidas em nome de Jesus.